Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre toda a sua família. Peço a Deus nessa manhã que se cumpra na tua vida as palavras do Senhor, onde ele diz o seguinte: os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. E nessa manhã você sinta a presença dos anjos do Senhor, que você sinta também a bênção de Deus, que Ele possa te encher com a graça dEle para você a cada dia viver uma vida vitoriosa. Deixo com você também nessa manhã uma parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 14, verso 7, onde a Bíblia diz o seguinte: foge da presença do homem sensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. Provérbios, capítulo 14, o verso 7. Temos que fugir do mal. Temos que viver nesse mundo e falarmos do amor de Deus. Temos que mostrar ao mundo que Jesus Cristo um dia voltará aqui a essa terra. A única mensagem que muitas pessoas terão na sua vida é o nosso testemunho, são as nossas ações. Por isso que a cada dia precisamos viver de acordo com a vontade do Senhor. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 95, o versículo 1. Vinde e cantemos ao Senhor. Com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. A cada dia Deus nos faz um chamado pessoal. Através do Espírito Santo nós somos convidados a cada dia a andarmos mais perto e nos colocarmos nas mãos do Senhor por inteiro, sem reservas. Viver exclusivamente para o Senhor, mas nós sabemos que é um desafio a cada dia que temos que encarar e enfrentar. Porque o maior desejo do nosso coração é viver uma vida independente de Deus. Mas o nosso Deus sabe que longe dele, independente dele, sempre nós caímos, sempre fracassamos e falhamos. Mas quando nos submetemos à sua vontade, andamos ao lado do Senhor, a nossa vida é abençoada, nos fortalecemos e sempre alcançamos a vitória. O salmo que nós estaremos estudando nessa manhã é um convite pessoal a todo adorador, a todos os filhos de Deus, a rendermos louvores a Ele, a entoarmos cânticos de homenagem ao nosso Deus. A nossa vida precisa ser um louvor vivo ao nosso Criador. Todos os seres humanos, em todas as épocas, há uma necessidade pessoal de se voltar para Deus. Quando não conhece verdadeiramente o Deus que pode satisfazer todas as suas necessidades, algumas pessoas têm colocado no vazio do seu coração algumas coisas. Alguns colocam a bebida, outros colocam o tabagismo, outros drogas e outras coisas, mas nada que possa satisfazer completamente os anseios do nosso coração. É por isso que, quando conhecemos a Deus, Ele satisfaz todas as nossas necessidades. Nós vivemos em paz, nós vivemos tranquilos, nós vivemos seguros e somente o Senhor pode fazer isso por nós. Mas acreditamos que não se demorará muito. Logo estaremos na casa do nosso Pai. Todas as nossas necessidades, mais uma vez, serão supridas para todo sempre. Ali mesmo não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento, nem tristeza, nem mais pecado. Estaremos na presença do nosso Deus para todo sempre. Do Salmo 95 ao Salmo 100, nós encontramos salmos que são destinados a louvor e engrandecimento do nome de Deus. São salmos para serem cantados de forma pública, de forma coletiva, com toda a nação de Israel. Logo no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Deus é chamado de nosso rochedo. Ele é a nossa rocha mais alta. Somente dele nós podemos nos refugiar. Somente ele pode nos livrar do vale da perdição. Aqueles que se refugiam no Senhor sempre alcançarão a vitória. Todo cristão precisa se submeter à vontade de Deus, precisa tirar o seu coração e permitir que Cristo coloque o seu coração no nosso peito. Não podemos apenas dobrar os nossos joelhos, mas a nossa vida precisa se submeter completamente à vontade do nosso Pai. A razão pela qual nós precisamos nos voltar e adorar o nosso Deus, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o grande Adonai. É Ele o originador de todas as coisas. Somente Ele é digno do nosso louvor e adoração. Nós nessa terra e em todo o universo, nós não conseguimos encontrar um ser, um Deus tão grandioso quanto o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Portanto, se Ele é o único digno da nossa adoração, o nosso coração precisa ser completamente cativo a Ele. É necessário a cada dia desenvolvermos um relacionamento pessoal com esse Deus, amá-lo com todas as nossas forças,
Não podemos apenas viver uma vida de obediência a Ele. Não, nós temos que amá-lo com todas as nossas forças. E como resultado de amá-lo com todas as nossas forças, responderemos ao seu chamado de amor. É dessa forma que seremos aceitos, é dessa forma que seremos justificados e será dessa forma que alcançaremos a salvação. Como nos faz bem sabermos que temos um supremo pastor. O salmista no Salmo 95 reconhece que Deus é o nosso supremo pastor, um pastor infalível, um pastor que pode nos levar pelos passos verdejantes, pelas águas tranquilas, um pastor que pode satisfazer todas as necessidades da nossa alma. Nenhum pastor nessa terra consegue suprir todas as necessidades das suas ovelhas. O nosso Deus é completo, o nosso Deus é perfeito. Ele é a razão pela qual nós devemos a cada dia nos levantar e nos entregarmos em suas mãos sem reservas. O que nenhum de nós que vivemos nesse mundo podemos fazer é endurecer o nosso coração. Temos que nos submeter à sua vontade, temos que ouvir a sua voz. É Ele com voz mansa de um pastor que nos ama, que nos pastoreia a cada dia e nos convida: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando nós aceitamos o seu convite, nós fazemos parte do seu aprisco, recebemos a sua bênção, recebemos a sua proteção e automaticamente Ele coloca o nosso nome entre aqueles que herdarão a vida eterna. A única maneira de magoarmos e afastarmos o nosso Deus da nossa companhia e não deixarmos que Ele nos proteja é darmos as costas para Ele, é não darmos ouvido ao seu chamado, é vivermos uma vida como se Ele não tivesse valor para nós. É dessa forma que nós não conseguiremos um dia receber a salvação. Mas se nós abrirmos o nosso coração, se nós permitirmos que Ele esteja ao nosso lado, que Ele reine sobre a nossa vida, nós estaremos inseridos entre aqueles que herdarão a vida eterna. Resistir a Deus não é um ato de um dia. Resistir a Deus não acontece apenas em um único episódio. Resistir a Deus e dar as costas para Deus é resultado de atos simultâneos que acontecem no decorrer de uma vida. A cada dia, quando nós dizemos não para o Senhor, nós criamos uma resistência. Quanto mais nós mantemos a nossa palavra em viver longe do Senhor e não dar uma oportunidade para que Ele conduza a nossa vida, nós estamos nos distanciando desse Deus e no final da somatória de toda uma vida, nós criamos uma resistência que Deus já não pode mais nos salvar. O salmista no Salmo 95 faz um apelo e uma retrospectiva para a nação de Israel. Se Deus foi tão bondoso, se Deus foi tão grandioso na vida do seu povo, com mão poderosa Ele tirou seus filhos do cativeiro do Egito, fez com que eles passassem pelo Mar Vermelho, os manteve pelo deserto, dando maná, fazendo com que a água saísse da rocha, os livrou de outras nações poderosas que eles passaram pelo meio delas, não permitiu que nenhuma nação destruísse o seu povo. Por que endurecer o coração para esse Deus? Por que resistir ao convite desse Deus? Eles deveriam agora, diante desse Deus, se curvar, amá-lo, submeter à vontade desse Deus e permitir que Ele conduzisse e fosse Deus na vida desse povo. Quando a nação de Israel estava às portas para entrar na terra prometida, para receber a herança que Deus queria dar aos seus filhos, eles desacreditaram na promessa do Senhor. Foi dessa forma que Deus permitiu que eles voltassem para o deserto e vivessem ali por um período de 40 anos. Aquela geração que desacreditou na palavra do Senhor, toda ela morreu no deserto. Apenas Josué e Caleb tiveram a alegria de poder entrar na terra prometida, receber a sua herança e viver com os seus familiares. Mas toda uma geração pereceu porque não creu, não confiou na palavra do Senhor. A terra de Canaã prometida por Deus para o seu povo era um lugar para descanso, era um lugar para alívio, era onde eles deveriam prosperar, era onde eles deveriam receber todas as bênçãos de Deus. Em todas as áreas das suas vidas eles seriam abençoados, teriam famílias prósperas, filhos sadios, a terra produziria o seu fruto no tempo adequado, os seus animais se multiplicariam como a areia sobre a face dessa terra. Na verdade, Deus daria o domínio da terra por todas as partes. O que cabia a cada um desse povo era crer, confiar, manter-se seguro no braço de Deus, e Deus seria o responsável para abençoá-los em todas as suas áreas. É por isso que a cada dia, pela manhã, nós somos chamados por Deus a louvar o nome desse Deus, engrandecer o nome dele, porque todos nós temos uma razão pessoal e particular para agradecer ao Senhor.
Se pararmos para pensar e olharmos para o passado, nós veremos quanta coisa bonita Deus tem feito em nossa vida. Por que não agradecer? Por que não louvar o nome desse Deus? Quantos livramentos nós vimos que Deus nos deu. Portanto, temos que hoje ter um coração agradecido e lábios para louvar o nome dele. Não apenas Deus é o nosso Criador, mas Ele é o nosso mantenedor, Ele é o nosso Salvador. Ele, na cruz do Calvário, enviou o seu Filho para morrer morte de cruz, a morte mais cruel que os romanos poderiam oferecer, e Ele recebeu essa morte para que eu e você tivéssemos a alegria da salvação. Temos motivo maior para que nós não possamos louvar o nome do nosso Deus e a razão pela qual a cada dia nós somos chamados. Mas é necessário a cada dia permitir que Deus fale ao nosso coração. Quando abrimos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Quando nós fechamos os nossos olhos e nos voltamos para Deus, somos nós colocando para Deus a nossa vontade. Mas jamais devemos nos esquecer, quando nos submetemos à sua palavra, é Deus a cada dia nos orientando e nos dizendo como é que nós devemos viver. É por isso, amigo, que a cada manhã nós somos chamados a amar mais ao Senhor, nos colocar nas suas mãos, viver as suas verdades e permitir que a nossa vida seja conduzida pelo Senhor. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, abrimos o nosso coração e queremos que o Senhor nos conduza. Por favor, nos perdoe os momentos de rebeldia em que vivemos longe do Senhor. Mas nessa manhã, nesse momento, queremos submeter a nossa vontade à Tua vontade. Fica conosco, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua graça em nome de Jesus. Amém.